3 vereadores de Cristalina presos em operação na manhã de hoje. Entre eles está o presidente da Câmara Municipal. Eles são suspeitos de receber parte do salário pago a assessores. Nossa equipe está ao vivo na cidade e vai trazer os detalhes dessa operação daqui a pouco. E olha só essas imagens aí, motoristas de ônibus brigando na beira da estrada. As agressões foram agora de manhã na BR-040, a gente traz as imagens daqui a pouquinho. E foi enterrado o professor de Novo Gama, esfaqueado em uma tentativa de assalto em Taguatinga. Na escola em que ele dava aula, o clima ainda é de muita tristeza. Em Valparaíso, mães de alunos reclamam da estrutura de um colégio municipal. Com as chuvas, aumentaram as goteiras e as infiltrações. E teve redução no preço dos combustíveis, mas o motorista ainda não está sentindo a diferença. E a gente fala hoje ainda das medidas tomadas pela Igreja Católica para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. Hoje é dia 10 de março, terça-feira, e o Jornal Anhanguera, primeira edição, já está no ar. E a gente começa falando da operação que aconteceu agora de manhã em Cristalina, em que 3 vereadores foram presos. A gente vai ao vivo falar com a Nayara Santos. Daqui a pouquinho, então, a gente vai recuperar o sinal com a Nayara Santos. Nós vamos falar, então, sobre uma outra operação que a Receita Federal, a Polícia Civil e o Ministério Público estão realizando. Essa outra operação aqui em Goiás e também em outros estados. A gente vai falar ao vivo com o Danilo Moreira, que tem mais informações. Danilo, qual o objetivo aí dessa operação? Conta pra gente. Boa tarde para você. Oi, Thalia. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A operação visa combater um milionário esquema de sonegação de tributos comandado por profissionais que atuam como corretores de milho, soja e feijão. Segundo o Ministério Público, a Força-Tarefa mira 109 alvos entre pessoas físicas e jurídicas, com mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário e telemático. Dos 73 são cumpridos em Minas Gerais, 15 aqui em Goiás, 9 em São Paulo, 5 no Distrito Federal, 2 no Paraná e na Bahia, 1 no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Tocantins. Aqui em Goiás, a operação está sendo realizada em Cristalina, Formosa, Rio Verde e Campo Alegre de Goiás e também em Jussara. Denominada Quem Viver Verá, a operação é a terceira fase de um trabalho iniciado em 2017, visando combater a farra nota fria no setor de grãos. O nome da operação baseia-se na passagem bíblica em que Davi enfrenta um gigante, Golias, vencendo e restabelecendo a ordem e a justiça. Viu, Thalia? Volto com você. Tá certo, Danilo, muito obrigada pelas suas informações. Agora sim a gente vai conversar com a Nayara Santos, que está direto lá de Cristalina, ao vivo para falar com a gente, porque o presidente da Câmara e 2 vereadores foram presos hoje durante uma operação coordenada pelo Ministério Público, que investiga o crime de rachadinha. Nayara Santos, boa tarde para você. Nayara, que acompanhou toda essa operação, conta para a gente o que aconteceu aí hoje de manhã. Nayara, boa tarde. Oi, Thalia, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Pois é, o Ministério Público de Cristalina está investigando aí esse esquema de rachadinha. A suspeita do MP é que assessores estariam recebendo, então, parte dos salários e repassando, então, para os vereadores. A operação comandada pelo Ministério Público de Cristalina contou também com a participação da Polícia Militar, que colocou na rua 14 equipes para aí nessa investigação. Até o momento, 3 pessoas foram presas, como você disse, 2 vereadores e também o presidente da Câmara. Também foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão nas casas e também nos gabinetes de 5 vereadores. A gente conversou com um dos promotores que está à frente também dessa investigação. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. A forma como ela era feita era muito variada. A gente já tem relatos e, em alguma das partes, tem documentos demonstrando que era tanto o servidor comissionado que deixava boa parte do seu salário para o vereador, gente que recebia até R$8.000 e deixava R$7.000 para o vereador, tinha preocupação inclusive de como prestar a declaração do imposto de renda. Tem gente que é servidor efetivo, mas era agraciado com alguma gratificação e repassava parte dessa gratificação para o vereador. E tem vereador que aumentou exponencialmente assim, o seu modo de vida, o seu padrão de vida,
andava em moto, em carro financiado, trocou por um carro importado, e quem pagava o boleto do carro importado era o assessor que era contratado. Então, o modo como retornava esse dinheiro dos servidores em proveito dos vereadores era bem variado. Pois é, o Ministério Público ainda disse, né, que essas 3 prisões preventivas foram realizadas porque os vereadores estariam ameaçando, então, esses funcionários que, aliás, já foram ouvidos pelo Ministério Público. O Ministério Público já ouviu, aliás, 14 pessoas e já notificou hoje 36 testemunhas devem ser ouvidas aí nos próximos dias. A gente lembra que essa investigação começou no final do ano passado e o próximo passo da investigação é avaliar, inclusive, qual seria aí o prejuízo ao cofre público. Thalia. Tá certo, Nayara. Muito obrigada pelas suas informações. Nayara, que está ao vivo lá de Cristalina, acompanhando essa operação. Qualquer coisa a gente volta a conversar com você, Nayara. Obrigada, bom trabalho. E a gente vai ver agora imagens aqui no telão de uma briga entre motoristas de ônibus. Olha só, essa briga ela foi filmada ali na rodovia BR-040. As agressões foram gravadas por celular. A gente entrou em contato com as 2 empresas envolvidas para saber o que estaria acontecendo ali no meio daquela confusão, daquelas agressões. Segundo a CT Expresso, o motorista estava fazendo o itinerário na BR-040, foi fechado pelo motorista da Grande Ocidental diversas vezes. No ponto de ônibus em Valparaíso, o motorista da cooperativa Grande Ocidental teria pego aí a barra de ferro para agredi-lo e ele desceu para se defender. Isso segundo a CT Expresso. A empresa disse ainda que oferece curso de capacitação aos motoristas para evitar confusões e brigas no trânsito como essa aí que a gente presenciou. Nós tentamos contato com a cooperativa Grande Ocidental sobre as acusações da CT Expresso, mas nós ainda não tivemos resposta. Mudando de assunto, a polícia recuperou em Lusiânia um caminhão roubado que um morador de Anápolis quase perdeu depois de tomar um golpe. O caminhão foi abandonado e o falso comprador continua desaparecido. O seu Antônio agora respira aliviado. Depois de 15 dias, ele veio de Anápolis buscar o caminhão aqui na delegacia de Lusiânia. O caminhoneiro foi vítima de um golpe, depois de vender o veículo para um homem desconhecido que pagou com um cheque sem fundo. A vítima falou à nossa equipe que vendeu o caminhão para o suposto comprador no dia 21 de fevereiro por um valor de R$43 mil. Mas só depois que o seu Antônio foi perceber que se tratava de um golpe. Imagens cedidas pela lotérica mostram a vítima e o suspeito no caixa. No extrato, aparece o valor de R$43 mil. O menino não mandei, eu caí agora à noite, aí não caiu. Aí da pastilha que eu entreguei, que pegou o caminhão para experimentar e sumiu o caminhão. Depois, a quantia foi estornada e seu Antônio percebeu que tinha caído em um golpe. Ele já tinha passado toda a documentação. A polícia de Lusiânia que encontrou o veículo abandonado e entrou em contato com seu Antônio. Alívio pro senhor? Graças a Deus. Só de imaginar que não ficou no prejuízo, né? Só de imaginar que eu fiquei no prejuízo, tá bom, que eu tava doidinho, como é que eu ia pagar as contas? Agora é voltar aliviado para casa. Eu vou voltar aliviado para casa. Que situação, né? Que bom que terminou tudo bem. A polícia ainda procura pelo suspeito. E foi enterrado ontem o professor de Novo Gama que foi esfaqueado em Taguatinga. Herbert Silva Miguel estava internado desde o dia 2 de março e não resistiu aos ferimentos que sofreu durante uma tentativa de assalto num ponto de ônibus. Era só um rapaz de 26 anos que esperava o ônibus em Taguatinga para ir ao serviço. O professor de História, Herbert Miguel, trabalhava na Escola Municipal Machado de Assis, no Novo Gama. Dava aulas para estudantes de 8º a 9º ano e acordava cedo para isso. E foi nessa rotina que o jovem professor foi surpreendido na última segunda-feira por um ladrão. Nossa equipe fazia uma reportagem sobre buracos no Pistão Sul quando se deparou com a cena de violência. As imagens mostram o momento em que o ladrão fugiu depois de atacar a vítima com golpes de faca. O assalto foi às 6h30 da manhã e o professor estava sozinho na parada. A vítima contou ao repórter Geraldo Becker que ia entregar o celular, mas não deu tempo. Foi atingido várias vezes pelo bandido, que fugiu sem levar nada. Foi assalto? Peraí. Vou ligar. O SAMU e os bombeiros foram acionados e chegaram 15 minutos depois. O professor foi ferido na cabeça, no pescoço, no tórax e na perna.
Foi levado ao hospital de Taguatinga e na madrugada seguinte precisou ser transferido. Herbert estava internado na UTI do Hospital de Santa Maria em estado grave. Infelizmente, o professor não resistiu aos ferimentos e morreu no início da noite de sábado após um edema provocado por uma das facadas que levou na região da cabeça. A gente fica muito assustado porque foi uma coisa, cruel. É uma coisa muito triste e a realidade de todos nós, Então é muito ruim. Assim, a gente vê que tá acontecendo essas crueldades, coisas que poderiam ser evitadas, Muito difícil. O rapaz nem reagiu ao assalto e morrer dessa maneira. Eu acho que é meu Deus, não tem como nem falar. É muito chocante mesmo. A morte comoveu muita gente, mesmo quem não conhecia o professor. Nas redes sociais, mais gestos de solidariedade. Não o conhecia pessoalmente, mas só de saber que morreu de forma tão brutal é muito triste. Estou num misto de tristeza, de revolta. Quanta dor, meu Deus. Que Deus conforte a todos com seu imenso amor. Muito triste. Lutou como um gigante, mas infelizmente não resistiu. Janderson Soares do Prado, de 29 anos, foi preso 45 minutos depois do assalto na QSC 22 em Taguatinga Sul. Ele chegou a tirar a jaqueta vermelha após a fuga. A polícia disse que parecia estar sob efeito de drogas. E as aulas na escola Machado de Assis, onde o professor Herbert dava aula, foram retomadas hoje. Alunos e professores receberam orientação psicológica para ajudar aí nesse processo de superação da morte do professor. No portão da escola, um aviso: luto. Em cima da mesa dos professores ficaram os cartazes que os alunos fizeram para o professor Herbert. Eles iam entregar essa semana no hospital onde ele estava internado, mas não deu tempo. No sábado veio a notícia da morte e deixou todos abalados. As aulas foram retomadas nesta terça-feira e foi difícil recomeçar sem um colega. Eu tenho ensaiado, Ensaiei essa semana, de ontem para hoje, para chegar aqui e encarar os alunos, os professores. Nosso primeiro momento hoje foi de chegar aqui na escola, fazer uma oração com os professores. No armário do professor, a blusa de frio e os objetos usados para dar aula ficaram do jeito que ele deixou. Devem ser entregues nos próximos dias para a família. Herbert era um professor organizado. Esse era o caderno de planejamento. Nele, muitos sonhos para 2020. Agora ficaram só as lembranças. A minha última conversa com ele, a gente estava relembrando os momentos que a gente passou no passado. Foi ruim a gente não ter caído na mesma sala esse ano, mas apesar de tudo, ele foi uma pessoa que eu vou levar assim para a vida. Ele me ensinou bastante coisa e eu vou carregar assim para mim todas as coisas que ele me ensinou, muito importante para mim. Para ajudar nesse processo de superação da morte do professor, a direção da escola chamou uma psicóloga para conversar com alunos e professores. E essa roda de conversa trouxe conforto para todas essas pessoas aqui da unidade de ensino que estão passando por esse momento tão difícil. É administrar o sentimento da perda, Isso é interessante colocar para fora e nada melhor do que um profissional que tem propriedade do que faz, do que sabe. Herbert Miguel tinha 26 anos. Era professor de História na Escola Machado de Assis há um ano. Segundo os colegas de trabalho, ele era dedicado e ajudou na implantação de novos projetos. Ele foi um professor que chegou aqui muito discreto, tímido, de poucas palavras, mas aos poucos ele foi se soltando, se entrosando com a equipe. E aquele professor que foi a primeira escola do Herbert, foi a Escola Machado de Assis, os primeiros alunos foram os alunos da Escola Machado de Assis. Então ele foi uma pessoa que ele chegou aqui para somar. Ele também ensinava sobre os valores da vida. Acreditava no ser humano, esse próprio ser humano que tirou a vida dele, era um dos seres humanos que ele acreditava que poderia fazer uma mudança. Eu ainda não consigo aceitar que ele não está mais aqui para poder dar um carinho, assim, de professor para aluno. Eu não consigo aceitar que ele não vai mais voltar. E é com alegria que ele sempre será lembrado. Situação realmente muito triste. Fica aqui toda a nossa solidariedade à família, aos colegas e todos aqueles que conviviam com o professor.
A Polícia Civil divulgou novas imagens que podem ajudar na investigação da morte de um homem em Corumbá de Goiás. O principal suspeito é um policial militar aqui de Lusiânia. As imagens mostram a perseguição ao carro da vítima. Várias câmeras de segurança flagraram os dois veículos em alta velocidade pelas ruas de Corumbá de Goiás, onde o crime aconteceu. Fabiano Araújo Costa, de 44 anos, foi morto a tiros na porta de casa ao voltar de uma missa em Pirinópolis. Testemunhas contaram para a polícia que viram quando o homem foi atingido pelos disparos. Estávamos todos dentro da casa quando o portão foi acionado e fez um barulho. E quando o carro entrou, houve 3 tiros, todos que estavam na casa ouviram. E depois foi uma metralhadora. O principal suspeito do crime é um cabo da Polícia Militar de Lusiânia. Ele se apresentou espontaneamente aqui na delegacia da Polícia Civil em Anápolis e não foi preso. Agora, a polícia fez uma nova intimação e ele deve ser ouvido mais uma vez nessa semana. O delegado responsável pelo caso desconfia que o motorista tenha se envolvido em uma briga de trânsito com o autor do homicídio. A polícia também investiga a participação de outras pessoas no crime. E agora a gente vai ouvir novamente o suspeito para que ele possa prestar esclarecimentos, apresentar as razões de defesa dele, que eventualmente possam justificar o ato que ele cometeu, e esclarecer como é que aconteceu essa dinâmica do delito, quem estava com ele, quem eram as pessoas que o acompanhavam naquele momento. Nós entramos em contato com a Polícia Militar, mas não tivemos nenhum retorno. E em Goiânia, 4 homens foram presos por explorar ouro ilegalmente. A operação Fecha Garimpo foi feita ao longo do rio Corumbá, entre os municípios de Pires do Rio e Orizona, num local de difícil acesso. Policiais militares do Batalhão Ambiental percorreram de barco vários quilômetros do rio e conseguiram localizar 2 balsas com dragas, usadas para puxar terra e extrair ouro. A polícia apreendeu motores e equipamentos usados na extração do minério, roupas de mergulho, além de pepitas de ouro avaliadas em R$25 mil. O Batalhão Ambiental também desativou uma casa de apoio que servia de suporte para a atividade legal. 4 garimpeiros foram presos em flagrante no local. Dessas 4 pessoas que foram presas, uma delas é foragido da justiça por crime de garimpo no estado de São Paulo. E com essas pessoas apreendemos arma de fogo e todo o equipamento que eles se utilizam para fazer essa extração do mineral. Fazer a extração ilegal de minérios é considerado um crime contra o patrimônio da União. Por isso, a investigação agora será feita pela Polícia Federal. Segundo o comandante do Batalhão Ambiental, Geraldo Pascoal, a operação vai continuar ao longo do rio Corumbá pelos próximos dias. A estimativa é que ainda existam cerca de 20 balsas no rio só para extração de minério. A atividade clandestina traz diversos danos ao meio ambiente, com contaminação de água e solo. E também, segundo o comandante, tem aumentado a criminalidade na região. Traz graves consequências para a segurança pública daquele município, principalmente em se tratando dos ribeirinhos, dos chacareiros ribeirinhos, que são forçados, inclusive alguns deles, a abrirem as porteiras de sua fazenda para que esses criminosos entrem na sua fazenda para instalar a sua balsa lá no meio do leito do rio. E a nossa equipe teve acesso às imagens de um apartamento que funcionava como laboratório para a produção de droga em Goiânia. Escondido aqui no airbags, olha aqui, tanto de droga. Droga escondida em um carro. Pasta base, hein? Glock. Muita droga. E arma. Total aí, ó. E no apartamento. BPM Choque acaba de estourar um laboratório de drogas. Os policiais conseguiram chegar aqui depois de receber uma denúncia anônima de que os homens estavam traficando pela capital e região metropolitana. Os PMs do Batalhão de Choque chegaram até a casa onde ele estava e começaram a fazer as apreensões. Depois de encontrar êxtase na casa onde esse homem morava, ele contou para os policiais que tinha mais droga escondida, mas num apartamento que fica no Jardim Esmeralda, aqui na capital. Os policiais foram até esse apartamento e, chegando lá, encontraram um local que servia para produzir e também guardar droga.
Nossa equipe teve acesso às imagens feitas dentro do apartamento, que mostram até droga jogada em cima de uma televisão escorada em um balcão. Pelo chão, roupas jogadas e nada de móveis. Loló, maconha, crack, êxtase, pasta base, dinheiro, balanças de precisão e uma arma foram apreendidos. E o homem preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Essa quantidade de drogas, pela qualidade dela, da substância encontrada no veículo, tem um valor aproximado de R$150 mil. E pelo nosso WhatsApp 984424000, você ajuda a gente a fazer o Jornal Anhanguera. Você pode enviar suas fotos, vídeos, também suas sugestões de reportagem. A Ana Louise, de Cidade Ocidental, acompanha toda a programação aqui da TV Anhanguera com a mãe e mandou um beijo para toda a equipe. Beijo de todos nós para vocês aí também. Os irmãos Genilson e Ana Cecília também adoram assistir a nossa previsão do tempo. Eles mandaram um beijo para Camila Castro, disseram aí que ficam sempre ligadinhos aqui com a gente, lembrando que daqui a pouquinho a Camila Castro está aqui com todos os detalhes do clima. O José Eduardo de Valparaíso disse que gosta do nosso quadro de esportes, mandou um abraço para o Danilo Moreira. Abraço dado então, José, obrigada pela companhia, também pelo carinho. Lembrando que para participar do Jornal Anhanguera é fácil, eu vou repetir então, nosso WhatsApp 984424000, você pode enviar a sua foto. A gente pede também que, de preferência, a foto seja sempre feita com o celular deitado, que fica mais bonito para a gente mostrar aqui. Intervalo comercial e a seguir a gente mostra a reclamação de alguns pais de Valparaíso. Quando chove na cidade, as goteiras dentro da escola são tantas que incomodam, é claro, quem está lá estudando. Tem ainda a previsão do tempo e você pode participar do Jornal Anhanguera, primeira edição, pelo nosso WhatsApp. Manda aí pra gente a sua mensagem. É daqui a pouquinho no Jornal Anhanguera.